Hariom, pessoal, como eu tenho comentado já em outros vídeos, quando a pessoa se depara pela primeira vez com o universo do yoga, quando começa a estudar a tradição, ela encara um monte de formas diferentes, né? Ganesha, Shiva, Lakshmi, Saraswati, Krishna. E é importante sempre lembrar que essas múltiplas formas que o divino se apresenta, elas são, sim, formas diferentes, mas de um único princípio, que nós chamamos de Brahman, que, segundo a tradição de Advaita Vedanta, é a única realidade. Só o que existe é Brahman. Todo o resto da nossa aparente realidade são nomes e formas que são trazidos pelos nossos sentidos, interpretados pela nossa mente, mas que muitas vezes nos iludem, nos enganam, né? E a gente já falou bastante sobre isso. E hoje eu queria falar sobre um aspecto de Shiva bastante particular, que é Dakshinamurti. Bom, primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: se você for preparar um altar védico, todas as deidades, todas aquelas imagens, elas precisam estar voltadas para o leste, onde nasce o sol, justamente por isso, que é onde nasce a luz, de onde vem a luz do sol. E a luz, na tradição védica, é muito associada à questão do conhecimento, porque a briga, a questão não é entre o bem e o mal, mas é entre a ignorância e o conhecimento. A ignorância é representada pela treva e o conhecimento representado pela luz. Então, as imagens no altar ficam voltadas para o leste, que é onde nasce o sol. Também é uma boa dica de posição para você meditar voltado para o amanhecer, né? E a gente instintivamente acaba fazendo isso, porque o nascer do sol é uma experiência, é um momento muito bacana, muito bonito, muito auspicioso para a oração, para a meditação. Então, todas as deidades, como eu estava dizendo, de um altar, seja Ganesha, seja Rama, seja Shiva em suas formas tradicionais, ou Nataraja, que é aquela figura do Shiva, o aspecto dançarino, Lakshmi, Saraswati, enfim, qualquer que seja a deidade que você vai colocar no altar, ela deve estar sempre virada para leste. Se não for possível para leste, por uma questão de arrumação lá do lugar, pode ser para norte e pode ser para o oeste, mas nunca pode ser para o sul, com exceção de Dakshinamurti. Dakshinamurti quer dizer aquele cuja forma, Murti, está voltada para o sul, Dakshina. E eu me refiro especialmente a essa figura aqui. Se não tiver muito bom para ver, você acha isso facilmente na internet. Essa imagem aqui que eu seguro é uma imagem que a professora Glória Arieira usa lá no Vidyamandir. Então, veja, o que a gente tem aqui? A gente tem, eu vou aproximar um pouquinho para ver. A gente tem aqui nessa mão, Shiva segura a luz, que representa justamente essa questão do conhecimento. Aqui nessa outra, segura um japamala, tipo um mala, né? um cordão de oração. Essa mão aqui faz esse gesto, né? Que é um gesto é um mudra, do momento em que o conhecimento vai ser passado, chamado Vitarka Mudra. É muito comum imagens não só de Shiva, de Dakshinamurti, mas também de Buda, de outras deidades fazendo esse gesto. Aqui, nessa mão, esse conjunto de escrituras representa o Veda, né? E aqui, com essa perna esquerda aqui, Dakshinamurti pisa na imagem de um anão que representa, na verdade, a ignorância e também o ego. Então, todas essas coisas, o Veda, a luz, o Japamala, o gesto de ensinamento,
servem para a gente trazer o yoga para a nossa vida, trazer o Advaita Vedanta para a nossa vida e eliminar justamente ou reduzir justamente o ego, a ignorância, né? O máximo que a gente puder. Botar o ego, que é importante no mundo relativo que a gente vive, mas no seu devido lugar. E uma outra coisa interessante sobre essa imagem é que, embora aqui a figura de Shiva seja representada por uma figura de um jovem, ela prega para velhos, né? Para homens experientes, né? Que são os famosos rishis, que a gente ouve tanto falar quando começa a estudar Vedanta, né? Os Vedas teriam sido revelados para os rishis. Então, Dakshinamurti representa o professor. Agora, então o que quer dizer toda essa coisa de ser a única imagem que pode estar voltada para o sul, já que o sul representa a morte? Justamente pelo seguinte aspecto: Shiva, os mestres, Shankara, os grandes mestres da tradição de Vedanta, da tradição do Yoga, não tem problema em encarar o sul de ser uma forma murti voltada para o sul, Dakshina, porque o professor, nesse nível, reconhece que a morte, que quem morre é só o corpo. E nós, nem de longe, somos só o corpo. Nós somos um complexo muito maior, Atman, que é o mesmo princípio que Brahman, né? Eterno, sempre existente, livre de qualquer limitação do tempo, da forma, do lugar, do espaço, que são as coisas que limitam esse corpo, e que nós, o princípio que nós somos de verdade, Atman, é muito além disso. É como Krishna diz na Bhagavad Gita para Arjuna: não há um tempo em que você não existiu e nunca haverá um tempo em que você não existirá. Ele não estava se referindo a Arjuna físico, ele estava se referindo ao princípio do Atman, da essência de quem nós de fato somos, né? Então, não há problema nenhum em encarar o sul, porque quem morre é o corpo e quem nós somos de fato é eterno, sempre existente, livre de limitação. Então, que Dakshinamurti, que Shiva em qualquer de suas formas, ou que qualquer outra deidade com a qual você tenha familiaridade, com a qual você tenha algum tipo de identificação, com a qual você tenha algum conforto, alguma alegria em orar, em estar presente, em contemplar os ensinamentos que aquela própria imagem em si carrega, são válidos, né? Então, cultive um cantinho na sua casa, se quiser faça um altar, se não quiser não precisa, porque, como diz a Isha Upanishad, Ishavasyam Idam Sarvam, o Senhor Isha, Ishvara, está em todas as coisas, permeia todas as coisas. Tudo o que existe é divino. Boa reflexão, boa oração, Hariom.